Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de geologia e paleontologia. Esta semana, nossa quinta semana de estudos, né? Nós vamos trabalhar um pouco sobre a dinâmica externa do planeta. Na aula passada, nós trabalhamos sobre as rochas, vimos o ciclo das rochas. Deixa eu conferir se aqui está disponível já. Já está disponível para vocês o Canvas. Daqui a pouquinho a gente conversa mais a respeito, tá? Então, para a aula de hoje, nós temos um fórum, né, para receber. Eu tenho o fórum 3. Espero que vocês consigam fazê-lo, que é sobre o ciclo das rochas, né? Então, ainda estamos dentro do conteúdo da geologia, né? Na semana passada e a semana de hoje, nós vamos encerrar o conteúdo de geologia. A partir da próxima semana, que é no dia 5 de abril, que a gente já inicia a parte da paleontologia, tá bom? Isso não significa que a gente não vá tratar mais de geologia, porque os assuntos eles se conectam. Mas a partir do dia 5, a gente começa a falar de fósseis, fossilização e os processos biológicos aí do planeta Terra. Então, para hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre as modificações que ocorrem na crosta do nosso planeta, né? Que diz respeito à dinâmica externa. Dinâmica externa por quê? Porque está mais associado aos processos de intemperismo, aos processos de erosão, né? Tudo que consegue moldar a nossa paisagem, o relevo, então, tudo que consegue esculpir as rochas que nós estamos vendo na superfície da crosta. Certinho? Então, vamos lá. Ficaram dúvidas com relação ao conteúdo da aula passada? Tá, eu vou fazer uma breve revisão, né? Com relação ao que nós vimos na semana passada e também ao que veremos dessa semana, tá? Então, na verdade, na semana passada, nós tratamos do ciclo das rochas, né? E lá no fórum de atividades, eu solicitei que vocês apresentassem, né, uma definição, uma descrição das rochas, os principais processos envolvendo, né, a formação das rochas e os ambientes em que eles se formam. Tudo de uma maneira cíclica, para que a gente consiga compreender a questão da reciclagem das rochas, né? Então, nós temos 3 grandes grupos que foram apresentados na semana passada: rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Ígneas são as rochas primárias, que são aquelas que são formadas diretamente a partir da consolidação do magma. Então, o magma ele pode extravasar na superfície ou se consolidar ou se resfriar, dando origem a uma rocha muito próximo da superfície. Né? Se ele extravasa, nós iremos observar uma rocha do tipo basalto, né? Uma rocha que tem pouco teor de sílica e que, portanto, não tem tanta viscosidade, é mais fluida, consegue se formar sobre a superfície, né? Também chamamos de rocha do tipo extrusiva, que ocorre na superfície. O outro tipo que nós vamos observar no outro extremo, dentro do grupo das rochas ígneas, seria aquela formada a partir de um resfriamento de um magma mais viscoso, com maior conteúdo de sílica, né? E aí não se resfria na superfície, mas próximo ali no interior da crosta. E aí, neste caso, o resfriamento é mais lento e aí nós teremos tempo, né,
nós não, o magma, né, fica por mais tempo em variadas temperaturas e aí dando a chance, dando a oportunidade para que diferentes minerais sejam formados, cada um à sua temperatura, que é o conceito que foi apresentado na aula como cristalização fracionada, tá? Então, isso está lá na aula 1, que foi exatamente que está apresentado lá, discutido lá, e é exatamente por conta dessa característica que nós visualizamos o granito, né? Por exemplo, com vários minerais, né? Uma assembleia mineralógica muito maior, muito mais diversificada do que um basalto, né? Então, o basalto é uma rocha extrusiva, rocha ígnea, que é formado na superfície da crosta. Por isso tem aquela característica mais escura e não crescem tantos minerais. Por outro lado, o granito, ele já é intrusivo, se forma no interior da crosta, e aí ele tem vários minerais por conta aí da característica da cristalização fracionada, certo? Espero que vocês não tenham ficado com muitas dúvidas com relação a esse primeiro grupo de rochas, né? E uma vez na superfície, uma vez em uma área elevada, qualquer grupo de rocha, seja ígnea, sedimentar ou metamórfica, dará origem a novos sedimentos. Tá? Esses sedimentos serão transportados para uma região mais baixa e aí se iniciará o ciclo de formação da rocha sedimentar. Então, a área elevada nós chamamos de área fonte, que é onde teremos intemperismo, erosão, e a partir daí os sedimentos retirados da área fonte serão transportados e depositados na bacia sedimentar, formando as camadas, certo? Com o acúmulo, né, de várias e várias e várias camadas, e com o passar do tempo, as camadas mais inferiores vão sofrer compactação, né? Vai ocorrer perda de espaços entre os sedimentos, né? O interstício vai ficando cada vez menor, vai sendo percolado por outros minerais do seu ao redor e, como consequência, a gente vai observar a cimentação dos grãos. E a partir daí, os grãos que estavam soltos se tornam conexos, né? Formando aí uma camada de rocha, não mais uma camada de grãos, certo? E aí, sucessivamente, várias camadas vão sendo formadas. O tempo também pode passar. Aquilo que estava, né, na porção baixa, lá da bacia sedimentar, pode vir para a superfície através das movimentações tectônicas, movimentações de soerguimento de placas, rifteamento em outros lugares, e isso pode mover, né, de maneira que as rochas sedimentares passam a aflorar. Então, elas passam a ocorrer na superfície, tá? Quem é daqui de Tuiutaba? Acho que ninguém, né? Mas do pessoal que frequentava aqui em Tuiutaba, né? Nós temos quando você olha para o horizonte, João Pedro, que você vê vários morros, né? Você tem a Serra do Baúzinho, a Serra do Corpo Seco, vários morros que a gente observa no nosso horizonte, que muitas vezes não estão no nosso município, né? Estão em Capinópolis, estão em Campina Verde, né? Mais distante aí. Todos esses morros que a gente observa na paisagem, eles são formados de rocha quase que exclusivamente sedimentar, tá? Que foram esculpidas pela ação de vento, pela ação da água ao longo do tempo. Então, por que sobra um morro e no seu entorno tudo é levado, tudo é transformado em sedimento para ser depositado em algum outro lugar, né? Geralmente, quando isso acontece por conta de uma característica da rocha que a torna mais dura, mais resistente do que o seu entorno. Então, na hora que ocorre a cimentação dos grãos, na hora que nós estamos ainda dentro da bacia sedimentar, né,
por alguma característica geoquímica, por alguma diferenciação química no período da diagênese, que é essa formação, essa transformação, né, de sedimento para rocha, né, quando vai endurecer mesmo, litificação, pode acontecer que o cimento que cola, né, esses grãos, ele é mais resistente em alguma porção do que em outra porção. Então, muitas vezes, durante a diagênese, a gente pode ver, observar o processo de silicificação, né, outros processos, tornando partes, porções, né, da rocha, da grande rocha sedimentar, mais resistente do que o seu entorno. Quando isso vem, a crosta, né, soergue, a ação do vento, a ação da água, a ação dos processos intempéricos começam a degradar, né, essa rocha. E aquilo que impuser maior resistência aos processos intempéricos, aos processos erosivos, né, a ação de variação de temperatura, variação de percolação de água, de quebra, de fratura, de rocha, e o corpo rochoso que impuser maior resistência tende a ficar na paisagem, tá? Então, o que nós vemos aqui na nossa região é uma série de morro que nós chamamos morros testemunhos. Por que eles são testemunhos? Porque eles testemunharam uma época anterior. E só eles ficaram preservados até os dias atuais. Todo o seu entorno também tinha rocha, que só lembrando, né? As rochas sedimentares, quando são formadas, elas apresentam a característica de ter continuidade lateral. Mas se hoje não tem mais, é porque foi retirado. E quem retirou foi a erosão e o intemperismo. Isso é a dinâmica externa que nós vamos ver hoje, tá? Nós temos também alguns morros, né, na paisagem que a gente observa formado por basaltos, né? Aqui na nossa região exclusivamente, a gente tem basalto ali no bairro da Pedreira, né? Inclusive tem a pedreira de basalto. Em Uberlândia, a gente tem também os mesmos basaltos, o pessoal de Uberlândia, a Lara, a Isla, não sei se vocês conhecem o campus do IFTM, campus Fazenda do IFTM, quando a gente pega aquela descidona para chegar até lá, tudo aquilo ali é basalto, né? Então, a paisagem, aquela resistência toda, é lindo lá. Realmente é muito lindo. A gente tem ali o mesmo basalto que foi derramado, né, o maior derramamento continental de basalto que nós conhecemos na história geológica da Terra, né, é o mesmo aqui do bairro do Pedreira, é esse que eu estou falando lá do campus do IFTM, do campus da Fazenda, aí em Uberlândia, que ele é da mesma época da abertura do Oceano Atlântico. Então, enquanto a placa começou a sofrer o rifteamento, né, para começar a expansão do assoalho oceânico para a formação do Atlântico, por conta do basculamento, no interior do continente nós tivemos um imenso derramamento de basalto, né? Temos aqui em Tuiutaba, temos aí também em Uberlândia e temos em várias regiões aqui do Brasil, tá? Aí, por fim, nós temos o terceiro grande grupo, que é das rochas metamórficas, né? Rocha metamórfica é quando ocorre a transformação, a modificação de uma rocha pré-existente, né? E essa modificação, ela ocorre no estado sólido. Então, é um rearranjo dos minerais que constituem a rocha. Então, geralmente, né, ocorre em que tipo de ambiente? Em ambiente em que nós temos uma pressão confinada. Então, uma rocha sedimentar cheia de camadas sedimentares vai apresentar, se ela for metamorfizada, transformada em rocha metamórfica, ela vai apresentar essas camadas todas sendo alteradas. Então, elas vão ficar onduladas, irregulares, né? Não tem mais continuidade lateral, deixa de ser uma camada sedimentar, tá? Então, ela é deformada.
Rochas ígneas também, né, podem passar por esse processo, e aí os minerais que estavam aleatoriamente distribuídos num granito, por exemplo, ele passa a sofrer um alinhamento, né? Então a gente pode acabar observando um bandeamento entre minerais claros e minerais escuros, que é o que ocorre na formação do gneiss, por exemplo, tá? Então, essa variação de temperatura e variação de pressão, ela modifica os minerais que estão na rocha em termos de orientação. E aí a rocha fica mais brilhosa e a gente consegue observar esse tipo de característica de ter um alinhamento, de ter muito brilho ou de ter ondulações, certo? Isso são algumas das características que nos faz reconhecer uma rocha metamórfica, ok? Na aula de hoje, pessoal, eu vou compartilhar minha tela para que eu possa mostrar para vocês o módulo que nós vamos começar hoje, certo? Deixa eu compartilhar. Aqui, estão vendo minha tela? Vou pôr lá. Deixa eu pôr aqui no comecinho, para ele carregar direitinho. Agora sim, está compartilhando aqui. Vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos apresentar um novo módulo, que é o módulo da intemperismo e erosão. Então, nós vamos tratar um pouco mais sobre o ciclo exógeno, né? Ou seja, tudo que está acontecendo na superfície da crosta, tá? E aí, nós temos duas aulas. Uma primeira aula vai tratar sobre o intemperismo, tá aqui a videoaula gravada para que vocês possam depois acompanhar, né? O desenvolvimento. Nós temos dois tipos principais de intemperismo. Um é o intemperismo químico, cujo principal meio de transformação é um meio rico em água, tá? E nós temos um outro tipo de intemperismo, que é o intemperismo físico. E aí, no caso do intemperismo físico, ele é mecânico mesmo. O principal meio, né, que vai provocar, que vai transformar essas rochas, aí já é a parte de quebra, fratura, algo mais mecânico, tá? Então, nesta aula dos tipos de intemperismo, vocês vão... eu vou apresentar para vocês os fatores que influenciam muito nos tipos de intemperismo, né? Então, nós temos o intemperismo químico e o intemperismo físico. O físico é o da quebra, então, altas variações de temperatura, né, dilata a rocha e depois ela perde essa dilatação, e conforme o tempo vai passando, por conta de muita dilatação, ela pode fraturar, né? Então, isso ocorre num tipo específico de clima, que são climas cuja a amplitude térmica diária é muito grande, por exemplo. Então, regiões desérticas ocorre muito isso, tá? Já o intemperismo químico, a gente vai acabar observando transformações químicas que ocorrem na rocha, ali nos minerais das rochas, da superfície, e todas elas na presença de água. Então, esse tipo de intemperismo, que é o intemperismo químico, ele está muito mais associado a regiões cujo clima apresenta um regime de chuvas muito intenso. Então, é mais climas tropical, úmido, né? E com bastante chuva. Então, se a gente for ver, este é o principal tipo de intemperismo que ocorre na nossa região, tá? Aí na aula 2, vocês serão apresentados a erosão e formação de solos, tá? Então, ali nós temos, né, a erosão é a retirada do sedimento, transporte desse sedimento, e algumas questões ambientais são levantadas, né?
tais como as consequências da erosão, em termos ambientais, tá? Elas são levantadas aqui na nossa aula, na aula 2, e vai aparecer no fórum. Deixa só eu ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Não. Então, deixa eu voltar lá para o fórum. Então, agora, nós vamos desenvolver o fórum 4. E neste fórum 4, eu gostaria que vocês colocassem algumas consequências ambientais da erosão. Então, a gente traz lá na aula, né, a questão de assoreamento de rio, perda de solo, várias devastações que podem acontecer e que são consequências da erosão, né? E o fórum desta semana, ele vai abordar exatamente esse tópico, tá? Exatamente esse assunto. Então, nós vamos tratar das consequências ambientais da erosão, ok? Para vocês entregarem esse fórum até segunda-feira que vem, então até o dia 5, tá? O Canvas fica aberto até o dia 5 e este fórum vale até 10 pontos, ok? Quem ainda não entregou o fórum de hoje, lembra que tem até o dia, até as 23h59, né, para entregar, que é o fórum 3, ok? Eu já olhei alguns aqui, deixa eu ver. Mas quem ainda não entregou, ainda está em tempo. Deixa eu ver. Beleza. Bom, dúvidas com relação ao fórum dessa semana, moçada? Não, nenhuma dúvida? Tranquilo, né? Falar sobre consequência de erosão, a gente pode falar muito, porque, na verdade, a erosão, ela trata da retirada, né, do sedimento. Só que se você for pensar, quando você tira o sedimento de algum lugar, obviamente ele vai se acumular em algum outro lugar, né? Geralmente nas regiões mais baixas e geralmente dentro das bacias sedimentares. Então, pode se acumular dentro de um rio, né? Nas nascentes dos rios. Então, existem vários fatores que atenuam o processo erosivo. Então, a chuva que cai num solo compacto, sem vegetação alguma, ela vai se comportar de uma forma totalmente diferente da chuva que cai num solo aerado, cheio de vegetação. Tá? Então, tudo isso são critérios e são fatores que vão ser tratados lá na aula. E aí eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre a consequência desses fatores, tá? Não só em termos de perda de solo, perda de áreas, né? Mas também como considerando as questões ambientais, certo? Bom, ô Lara, você não fez a primeira? É aquela, eu acho que valia 5 pontos. Nem é fórum, eu acho. É uma primeira atividade que tá lá. A gente não tem mais as atividades, espera aí, porque agora só tem fórum. Tá lá ainda? Deixa eu ver. Aparece pra mim, aparece que eu tô com 0, porque eu não sabia dessa atividade. É porque a gente não tá fazendo essa atividade. Uai, gente, deixa eu ver. Será que eu importei coisa errada? Será que tá aparecendo para todos? Mais alguém viu esse negócio aí da atividade valendo 5 pontos? Tem uma atividade lá mesmo que aparece que a gente está com 0, mas parece que ela é de novembro de 2020. É porque ela foi importada, não era para ela estar lá. Para mim não aparece, gente. Aí para mim aparece que eu tô com 0, mas aí eu vi que estava errado, cada data. Não, Ah, eu achei que tinha, então tá certo, então. Achei que eu tava sem ponto. uai, para mim não aparece. Deixa eu olhar. Esta atividade que vocês estão com 0,
E ela tá fechada porque ela fechou em novembro, porque ela é da outra disciplina que eu dei. Quando eu importei. Mas por que que não aparece para mim? Pera aí, já vou ver isso agora. Notas. Tá aqui, a bonita. Não, mas não é pra estar aqui, não. Gente, eu não consigo apagar essa coisa daqui, sabe por quê? Porque ela só aparece na. Ela não aparece no 1. Ai, caramba. Tá vendo? A gente não entende as coisas direito. Ó, deixa eu deixar claro para vocês. Atividade orientada de 5 pontos, ela tem que ser apagada. A professora ainda não conseguiu apagar, porque em qual módulo que ela aparece para vocês? É no primeiro? Não, o meu aparece nas notas. Só nas notas, né? Tá vendo? Só aparece nas notas e ela não tá aparecendo aqui, ó. Aqui. Aula 1, fórum. Tá, fórum 1, fórum 2, fórum 3 e o fórum 4 que eu acabei de abrir. E a coisa tá lá. Bom, eu vou tentar apagar, não sei como fazer isso. Mas de qualquer forma, pessoal, até o presente momento, considerando o Fórum 4, a gente está distribuindo 40 pontos. Então, são 10 pontos do Fórum 1, mais 10 do Fórum 2, mais 10 do Fórum 3 e mais 10 desse Fórum 4 que abri hoje, tá? Essa atividade aí, ela tá aí para confundir a cabeça de todo mundo, inclusive a minha, porque não era para estar. Certo? Eu vou vasculhar aqui da onde que eu tiro a bonitinha. Ainda bem que ela tá fechada, vocês não conseguem editar, né? Parece atrasado para todo mundo. É isso mesmo. Consigo tirar porque ela não aparece aqui. Ela só tá lá nas notas. Deixa eu ver. Ah, tá. Sim, sim. Pessoal, alguém está com o Canvas aberto? Ah, peguei ela. Pronto, Lara, confere aí, Lara e Isla, por favor. Se essa atividade orientada a um continua aí aparecendo para vocês. Então tá certo. Deu certo mesmo. Agora o boletim tá em dia, tá? Ai, ai, ai. Ainda bem que vocês falaram, porque eu não tinha nem visto. Porque no módulo ela não está aparecendo, ela só aparece ali no boletim. Bom, cadê o meu portal docente? Vamos fazer uma chamadinha? Antes disso, mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Alguma questão que tenha ficado? Né? Vamos aproveitar para conversar, né, sobre as questões mais geológicas, que semana que vem a gente já vai começar a parte da paleonto. Mas não tem problema nenhum de, se vierem dúvidas mais geológicas também, a partir da semana que vem, a gente trabalha, tá? Não tem problema nenhum. Só achar vocês aqui. Aqui. Tá certo, então. Pessoal, eu vou fazer a chamada, tá? Vamos lá. Carolina, acho que não vai fazer, né? Não entrou até hoje. Bom. Que susto. Tô lendo aqui, a Yara também não entrou até hoje. João Pedro tá aí, né? Deixa eu ver. Isso, João Pedro.
Karina. Lara. Também. Ricardo não entrou hoje. Ou entrou? Deixa eu ver. Lara. Uhum. Ricardo. Romário. Sebastião também ainda não entrou. E Isla. Tá aqui. Ainda bem que conseguiu assistir a aula hoje, Isla. Consertou a sua internet aí? Ou tá comendo os dados da mãe? É fácil, né, gente? Oh, meu Deus. Tá bom. Ah, que bom que chegou. Então tá. Pessoal, mais alguma questão, mais alguma dúvida? Isla, eu recebi o seu e-mail, tá? Vou aproveitar para comentar aqui. Tá tudo certo. Só falta eu atualizar na página, ok? Farei isso até o final da semana. Mais alguma coisa? Mais algum questionamento? Tá? Então a gente vai trabalhar reforçando, né? A gente vai trabalhar as nossas avaliações sempre a partir de fóruns, tá? E todos eles valem 10 pontos. Aquilo que aconteceu lá foi um Ctrl+C, Ctrl+V bizarro, porque não apareceu para mim. Mas Até amanhã, né, João Pedro? Você tá de manhã ou de noite comigo? Já nem sei. De manhã. Então, bora. Amanhã é biogeografia. É isso mesmo? É isso aí. Biogel. À noite é biologia evolutiva. Tá certo. Então tá, pessoal. Fiquem bem, se cuidem, tenham todos uma boa semana. Agradeço demais a presença de vocês aqui, tá? Espero que a gente consiga fazer uma disciplina tranquila, né? Interessante e bem tranquila, que vocês consigam um bom aproveitamento, tá bom? Boa noite, bom descanso e até semana que vem. Bom trabalho, pessoal. Se precisarem de mim, é só mandar o e-mail que eu estou à disposição, tá? Até logo.